Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Nós estamos conversando sobre o livro O Peregrino e hoje a gente vai conversar sobre o 11º capítulo. Hoje a gente vai conversar sobre algumas pessoas como o ignorante, o pouca fé e o bajulador. O que será que esses três têm para nos ensinar a respeito, né? Nós estamos andando com o cristão e o esperançoso para a cidade celestial. A gente está no 11º capítulo e o livro tem 13 capítulos, ou seja, nós estamos chegando no final da nossa saga Cidade Celestial. Mas o que será que a gente ainda tem para aprender com o cristão, né? Bom, lembrando da aula passada, o cristão esperançoso acabaram de sair dos montes aprazíveis, das montanhas aprazíveis. E lá eles aprenderam muitas coisas, viram muitas coisas horripilantes que fizeram eles pensarem muito. E relembrando, os pastores, eram 4 pastores, e eles deixaram alguns conselhos para o cristão e para o esperançoso e para nós. O primeiro conselho então era: cuidado com as armadilhas do bajulador. O segundo é: fica de olho lá nas descrições, nas anotações sobre o caminho que você tem que seguir. E o número 3, que era um conselho, era: não durma nas terras encantadas. E o 4º conselho, que era mais um desejo do pastor, é que Deus os acompanhasse nessa viagem. Ok, esses foram os conselhos que os pastores deixaram pra gente na última aula. Na aula de hoje, o cristão e o esperançoso acabaram de sair das montanhas aprazíveis. Eles estão caminhando e atrás deles vem um homem. E no meio do caminho eles param, conversam, e o cristão e o esperançoso eles conversam, falam seus nomes, e o nome desse nosso novo personagem é Ignorante. O ignorante, ele também está indo para a cidade celestial. Que legal, né? Várias pessoas tentam ir para a cidade celestial, mas não são todas que acabam chegando até o fim, né? Tem várias armadilhas, várias pessoas que na verdade desistem, outras que passam por perigos, outras que na verdade não era o que elas queriam. E o ignorante, ele está indo para a cidade celestial. Só que o que acontece? O ignorante, ele não passou pela parte estreita. Então, ele não tem um certificado, ele não tem um passaporte para chegar na cidade celestial. E o cristão esperançoso pergunta: viu, mas quando você chegar lá no portão, o que você vai fazer? Porque você não tem algo para oferecer para os guardas do portão para você entrar na cidade celestial. Você não passou pela parte estreita. E então o ignorante fala assim: mas aqui da onde eu moro, a parte estreita ela é muito longe. E olha só essa vista que eu tenho, é maravilhosa. Mas não se preocupa comigo, porque eu jejuo, eu dou o dízimo, eu ajudo na igreja, eu ajudo os pobres, e eu sei do que o Senhor se agrada, e eu agrado Ele também. Então, tá tudo certo, eu sei tudo o que tem que fazer, eu sigo as leis, então eu vou entrar na cidade celestial. Será que é isso mesmo? O cristão, então, ele fala assim: olha, acho que não é bem assim não. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios e a gente vai ver o que está escrito ali a respeito dessa história das pessoas acharem que podem entrar na cidade celestial sem o certificado, né? Olha lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 12, diz bem assim, você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ninguém entra na cidade celestial sem o seu certificado. Não adianta fazer todas essas coisas que não vão te levar, não vão te dar, todas essas suas atitudes, todas essas coisas não vão te levar à cidade celestial, não vão deixar você entrar se você não tiver o seu certificado. E da onde é que vem esse certificado? Vamos abrir em João.
Lá em João, a gente vê qual que é esse certificado. Olha só, Jesus, nessa parte aqui, ele está respondendo a Tomé. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, diz bem assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, é obrigatório passar na parte estreita. E o ignorante, então, é aquela pessoa ignorante, que acha que é sábia, que acha que vai conseguir, então, chegar à cidade celestial, sendo que, na verdade, ele não vai entrar. É mais fácil um tolo entrar na cidade celestial. Bem, o cristão e o esperançoso desistem do ignorante. Fala assim, vamos ver se ele vai pensando na nossa conversa e chega lá e quem sabe ele vai refletindo no caminho. Cristão e esperançoso vão seguindo assim à frente e cristão lembra de uma pessoa que ele conta então a história dessa pessoa para o esperançoso. Essa pessoa chama Pouca Fé. O Pouca Fé era uma pessoa que tinha um certificado. Ele tinha um certificado, só que ele perdeu. Como que ele perdeu esse certificado? O Pouca Fé, ele estava caminhando, indo para a cidade celestial, só que acontece um assalto. Ele é assaltado por 3 pessoas. E essas 3 pessoas acabam levando suas joias, o seu dinheiro. E o Pouca Fé, ele fica desesperado, ele fica morrendo de medo, porque ele apanha, ele sofre bastante, porque o assalto foi assim, bem perturbador, sabe? Essas 3 pessoas batem nele e ele acaba então perdendo o seu dinheiro e perdendo suas joias. Mas ele não perde o seu certificado. O Pouca Fé não perde o seu certificado, então ele poderia seguir adiante. Mas o que acontece? O Pouca Fé começa a ter medo, ele começa a desanimar e, por fim, ele acaba até esquecendo que ele tem esse certificado e acaba sucumbindo. Ou seja, o Pouca Fé perdeu essa oportunidade de entrar na cidade celestial. O que a gente aprende com isso? Algumas pessoas têm fé maiores que as outras pessoas. Mas o que a gente tem que fazer é ajudar essas pessoas e não deixarem elas desanimarem. Vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez e a gente vai abrir agora lá em Tessalonicenses. Lá em Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 11, que diz bem assim, ó. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E o que quer dizer exortar? Dar estímulo, animar. Então, aqui a gente tem que encorajar uns aos outros. Talvez Pouca Fé tenha sucumbido, perdido a sua oportunidade e até esquecido do seu certificado, porque ele não tinha outra pessoa para ajudar ele a continuar o seu caminho, reanimar ele e lembrar do certificado que ele tinha para chegar na cidade celestial. Então nós temos essa responsabilidade, nós devemos ser exortadores, pessoas que animam e que levam pessoas mais para perto de Deus e para a cidade celestial. Nós devemos ser amigos que trazem as pessoas mais perto de Deus e não mais longe. Que tipo de amigo você é? Aquele que leva as pessoas mais perto de Deus, que exorta essas pessoas, não deixa os amigos desanimarem? Ou então você faz parte daquela turminha que deixa as pessoas mais longe de Deus, mais desanimadas e que acabam sucumbindo, perdendo então o certificado? Pois é, isso é de se pensar. Enfim, o cristão continua então conversando com o esperançoso a respeito dessa situação e eles tiram uma conclusão a respeito do que aconteceu com o Pouca Fé. O Pouca Fé, tadinho, ele era 1 contra 3, né? Mas o Pouca Fé, ele poderia ter se equipado e evitado tudo isso que aconteceu. Aqui no livro, ó, o nosso amigo cristão, ele conta então o que poderia ter acontecido, né? Ó, existem 2 coisas que precisam ser feitas. A primeira é sair armado e não esquecer o escudo, pois foi por falta disso que tão vigorosamente atacou Leviatã e não foi capaz de derrotá-lo.
De fato, se não estivermos armados com escudo e armadura, ele não nos temerá nem um pouco. Qual que é o nosso escudo e qual que é a nossa armadura? É a fé, é a palavra de Deus. Vamos continuar aqui, ó. Foi por isso que o sábio nos disse, tomando sobretudo o escudo da fé, como o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso está lá em Efésios 6,16. E a segunda coisa, ó. Também é bom que peçamos a proteção do rei, para que ele mesmo nos acompanhe. Isso fez Davi exultar no vale da sombra da morte. E Moisés preferia morrer onde estava a dar um passo sem Deus. Ah, meu irmão, se ele nos acompanha, por que precisaríamos temer 10.000 que se colocam contra nós? Mas sem ele, os altivos auxiliadores caem sobre o golpe. Então, o que a gente precisa se armar na nossa vida, se armar nas situações que acontecem na nossa vida, porque vão acontecer situações que nós seremos assaltados, a gente vai perder a nossa fé, a gente vai abalar um pouquinho, mas nós devemos ter o nosso escudo da fé, a palavra de Deus e sempre pedir a companhia e a proteção de Deus, né? Talvez, se Pouca Fé estivesse munido do seu escudo e da sua armadura, isso não teria acontecido. Vamos lá para Salmos. Lá também, Davi conversa um pouquinho a respeito disso. Lá em Salmos 3, a gente vai abrir e a gente vai conversar a respeito desse versículo. Ó, Salmos 3, 5 a 8, diz bem assim, ó. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Então, tudo acontece porque Cristo nos sustém. Ele que nos cuida de nós, nós acordamos e nós vamos dormir e todas as coisas acontecem porque Deus nos sustém e Deus garante que essas coisas aconteçam, Ele permite que essas coisas aconteçam. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra o queixo dos meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Então aqui Davi diz e deixa bem claro, todas as coisas acontecem de acordo com o que Deus aprova, de acordo com aquilo que Deus deixa acontecer. E Deus é aquele que nos guarda, Ele é nosso guardião, Ele é o nosso protetor. Depois de ter contado essa história que Cristão contou para Esperançoso a respeito de Pouca Fé, eles chegam numa parte do caminho que tem uma bifurcação. E agora, qual que é o caminho que eles têm que seguir? E eles estão meio atordoados assim, porque eles não sabem que caminho seguir, eles ficam bastante em dúvida, né? E eles estão lá parados assim, tipo, o que eu vou fazer, hein? Olha para um caminho, olha para o outro, os dois parecem que levam para o mesmo lugar, eles não sabem o que fazer. E então chega um homem para eles e fala assim, vocês estão indo para a cidade celestial? E aí o Cristão e o Esperançoso dizem, sim, nós estamos indo, mas a gente não sabe que caminho tomar. E então essa pessoa leva eles, então ele fala assim, não, me segue, siga-me os bons, e eu sei para onde que vai a cidade celestial, é por esse caminho aqui, ó. E então Cristão e Esperançoso seguem essa pessoa, só que no meio do caminho, vrum, eles caem em uma armadilha. E essa armadilha, então, eles ficam presos e começam a se lamentar muito. Porque quem que era aquela pessoa? O bajulador. Era o bajulador mesmo. E olha só, o que a gente acabou de falar no começo da aula? O que os pastores falaram para os nossos amigos peregrinos? Cuidado com as armadilhas do bajulador. E outra coisa, prestem atenção nas anotações para seguir o caminho certo. O que os dois fizeram? Nada disso, não é mesmo? Eles estão ali se lamentando novamente porque caíram de novo numa enrascada, né? E chega então um ser resplandecente. E esse ser resplandecente é um ser do bem e ele carrega um chicote pequeno. Ele então pergunta, fala assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? E então o Cristão Esperançoso tem que contar para o ser resplandecente o que está acontecendo. E eles tiveram que contar a verdade. Eles não iam mentir por causa de tudo que aconteceu, porque na verdade eles erraram, né? Então eles tiveram que contar toda a situação. Nós estávamos nas montanhas aprazíveis, os pastores nos contaram
que a gente devia tomar cuidado com o bajulador, que a gente tinha que tomar cuidado também, prestar atenção nas anotações, prestar atenção nas direções que o caminho leva, e a gente não prestou atenção e a gente acabou caindo aqui. É isso. O ser resplandecente, então, liberta eles, faz a meia volta, né? Volta para o caminho correto, só que ele não deixa de castigar cristão esperançoso. Só que este castigo é diferente. O cristão e o esperançoso estão sendo castigados porque eles erraram. É uma situação que eles estão ali sofrendo momentaneamente para o bem, para a disciplina deles. Porque, afinal de contas, eles foram informados do que eles deveriam fazer e eles simplesmente esqueceram, não prestaram atenção, ou então, quando chegou na hora, acabaram não ligando para os conselhos dos pastores. E então eles foram disciplinados e eles apanharam ali do ser resplandecente com o chicote, mas quando terminou o castigo, cristão e esperançoso agradeceram e voltaram para o caminho correto, voltaram seu caminho para a cidade celestial. Eles não pararam em nenhum momento. Olha só a diferença de todos esses castigos e todo o sofrimento que cristão e esperançoso passaram por toda essa viagem que eles tiveram, né? Aquela foi uma situação de disciplina. Geralmente, o que estava acontecendo com o cristão e com o esperançoso? Eles estavam sofrendo ali tentações, sofrimentos, momentos difíceis da vida cristã deles e tudo mais. Mas naquele momento foi uma disciplina por conta de um erro que eles tiveram. Bom, a gente tem uma palavra aqui na Bíblia que fala a respeito disso. A gente vai abrir em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 a 21. Vamos ler aqui? Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E depois o 21 vem com uma promessa. Deus diz, olha, eu estou repreendendo quem eu amo, porque eu quero disciplina, entendeu? E aqui, ó, tem uma promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Então, Deus repreende aquele que ama, pois Ele quer. Pois aqueles que são repreendidos e que continuam no caminho, eles têm, então, a coroa da vida, sentam-se ao lado de Jesus no trono. Legal, né? Vamos agora lá para Provérbios 3:12 e vamos conversar mais um pouquinho a respeito disso. Provérbios 3:12. O Provérbios 3:12 é uma continuação do Apocalipse, né? Não chega a ser uma continuação. O Provérbios 3 reafirma, então, aquilo que Apocalipse diz. Olha só. Provérbios 3:12 fala bem assim: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, o bajulador, ele estava ali para atrapalhar o caminho do cristão e do esperançoso. O bajulador é aquela pessoa que com a sua voz tenta agradar todo mundo e acaba atrapalhando o caminho daquela pessoa. Se cristão e esperançoso tivessem ouvido aquilo que os pastores estavam falando, eles não teriam passado por essa situação, não tinham perdido o tempo deles indo para o caminho errado e não teriam caído na armadilha do bajulador. Mas o mais interessante de tudo isso é que o cristão esperançoso agradecem, que eu achei muito curioso. Tipo, eles apanharam. Obrigada, tá? Pegaram e foram embora. Não foi bem assim. Mas eles agradeceram, porque eles sabiam que aquilo era para o bem deles. É isso então, pessoal. Hoje foi, então, o 11º capítulo do livro O Peregrino. Depois a gente tem mais 2 aulas e finaliza, então, esse estudo que é muito joia. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!